Olá, pessoal. Dando continuidade às apresentações da primeira semana da agroindústria na Transamazônica, eu, Maria José e Maria Lúcia, ambas discentes do curso de agronomia na UFPA Campus Altamira, trataremos o tema produção de farinha de mandioca e seus subprodutos. Antes de tudo, vamos conhecer um pouco dessa cultura e a sua importância para a nossa região. Bem, a mandioca tem por nome Maniote esculenta, e o seu nome comum ele vai depender da região em que a planta está sendo cultivada. Pode ser conhecida como mandioca, macaxeira, aipim, entre outros nomes. O seu centro de origem é aqui no Brasil. A mandioca constitui um dos principais alimentos energéticos para mais de 700 milhões de pessoas. Mais de 100 países produzem mandioca e o Brasil contribui com 10% da produção mundial. Essa cultura é bem aceita pelos produtores pela sua rusticidade e pelo motivo de que sempre há grande ganho no seu cultivo, né? Há sempre uma expectativa muito boa em relação à sua produtividade. A cultura da mandioca, como havia mencionado anteriormente, é um alimento riquíssimo e faz parte da dieta de muitas pessoas, e é bom sabermos que na sua parte aérea há um grande percentual de proteína, e na sua parte subterrânea, nas raízes, há grande quantidade de carboidrato, principalmente o carboidrato que é tido como fécula, que é um carboidrato de raiz. O Brasil, ele ocupa a 4ª posição no ranking mundial de produção de mandioca, ficando atrás da Nigéria, Tailândia e Indonésia. O Brasil, anos passados, já foi o primeiro maior produtor. O cultivo da mandioca é uma das atividades mais antigas e tradicionais no Brasil, sendo importante na agricultura familiar, como cultura de subsistência, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Aqui no trabalho nós trataremos dessa importância para a agricultura familiar, né? Uma vez que a farinha é comumente produzida de forma artesanal por essas famílias. O Pará é o maior produtor nacional de mandioca e responde por 70% da produção na região Norte. Eu mencionei que a diversidade, né, de como a mandioca é conhecida em diferentes regiões, e aqui nessa tabela nós percebemos, né, porque que em muitos lugares ela acaba recebendo outros nomes. A Embrapa, ela fez uma pesquisa, desenvolveu uma pesquisa para algumas variedades destinadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Sul. E ela levou em consideração alguns fatores, dentre os quais estão o período de colheita da mandioca, questão do ciclo, e a questão também se ela é destinada à indústria ou consumir natura. Aqui nós temos algumas cultivares que são chamadas de mandioca brava, né, conhecida como mandioca brava. Essa mandioca brava, ela é destinada à indústria, principalmente para a produção de farinha, e aqui a mandioca mansa, que é destinada ao consumo in natura. E é muito bom conhecer o tipo de mandioca, principalmente quem deseja produzir, porque assim você fará uma escolha mais próxima do ideal para a sua região e para o que pretende ser produzido no final. Aqui nós temos, nesse gráfico, alguns estados, e esses estados são os que mais contribuem para a produção daqui do Brasil, dentre os quais o estado do Pará é o primeiro maior produtor, e corresponde a um pouco mais de 20% de toda a produção nacional. E aqui, seguido dele, temos o Paraná, com 14,79%, quase 15%. Em seguida, a Bahia, um pouco mais de 10%, o Maranhão, com 6,38%, São Paulo, com 5,54%, o Acre, com 5,34%,
seguido aqui do Rio Grande do Sul, com 5,18%, e o Amazonas, com 4,04%. Aqui nessa tabela, nós temos municípios do estado do Pará, que foram avaliados quesito área plantada, produção e produtividade. Aqui nós temos Santarém, sendo o município com maior área plantada. No entanto, a sua produção aqui, ele cai para segundo lugar, e em produtividade ele volta à primeira colocação. Uma vez que a produção e a produtividade, elas se diferem, porque a produção é o produto em si, e a produtividade, ela vai ser o volume, o total produzido. Aqui também nós temos um fluxogramazinho que vai demonstrar alguns destinos que a mandioca pode ter, no qual nós temos uma imagem que representa aqui a produção de farinha, onde o trabalho vai dar mais ênfase nesse quesito. Na produção de farinha podem ser extraídos subprodutos, onde os mesmos são comercializados em feiras e até mesmo consumidos por famílias. No caso da forma artesanal, e a cultura, quando ela é tida como cultura de subsistência também. Aqui nós temos o consumo in natura, no caso, quando é a mandioca mansa. E um dos subprodutos muito conhecido aqui na região é o tucupi ou manipoeira. Pode ser conhecido também que ele é utilizado em uso de pratos típicos, principalmente no estado do Pará. Antes de tudo, nós devemos saber algumas medidas que devem ser levadas em consideração para que se tenha uma pós-colheita e os prejuízos ou as percas sejam minimizadas, né? Se cada etapa for respeitada e feita da melhor forma possível. Aqui nós começamos com a colheita dessas raízes, né? Que é um ponto importante do processamento, todos são importantes, mas o início, ele tem uma grande relevância, uma vez que aqui pode ser crucial para a diminuição das percas, né? Bem, as raízes devem ser cortadas junto ao pedúnculo e não devem sofrer rachaduras. E o mais importante, devem ser transportadas para o processamento o mais rápido possível, evitando a incidência direta do sol e do vento. Aqui na imagem, nós temos um processo de degradação fisiológica, que ela vai ocorrer entre 24 a 72 horas depois da colheita, e seus sintomas são o aparecimento de estrias escuras e levemente azuladas ao longo de toda a raiz. Quando essas percas fisiológicas se tornam mais severas, as raízes podem apresentar sintomas de dessecação, no caso ocorre aqui perca de água, né, de material aqui da raiz. E em seguida, né, quando não feitos os procedimentos necessários, essas percas, elas podem acontecer por um ataque microbiológico, né? Onde vai ocorrer normalmente depois de as percas fisiológicas já terem iniciado, né? E os primeiros sintomas vão aparecer de 5 a 7 dias após a colheita. Então, o tempo aqui ele é determinante para evitar possíveis percas. Aqui nós temos um fluxograma, e esse fluxograma, ele traz aqui em detalhe cada etapa da produção de farinha, e nós temos aqui dois momentos, onde a farinha pode ser farinha seca e farinha d'água. Mais à frente aqui será tratado cada procedimento, e nós iremos aqui fazer a diferença, mostrar a diferença de uma farinha para a outra. Em um dado momento é que o processo, ele se difere um pouco. Bem, antes de tudo, devemos também saber os motivos, né, de cada etapa ser respeitada e feita da melhor forma possível. Nós sabemos que a farinha é importante, né, e a mandioca, ela se difere de outras plantas, né, produtoras de amido, por ter um teor de linamarino, que é um glicosídeo complexo, que em situações especiais pode gerar cianeto livre, o qual em água forma ácido cianídrico, que o mesmo é tóxico. Como nós sabemos, para a produção de mandioca,
há um momento em que há contato com água, há um procedimento com água, e por isso, né, nós sabemos que há essa formação desse ácido. Então, dessa forma, os processos feitos até a produção da farinha ou de seus subprodutos devem ser realizados de forma a diminuir o máximo possível o nível desses compostos tóxicos. Então, aqui nós temos algumas formas, né, que podem minimizar esses compostos. Nós temos aqui a fervura, onde ela vai ter uma perca de 25% a 75% desses compostos, e esse processo ele é utilizado para a produção, geralmente, de tucupi e o da maniva, no caso da maniçoba, né? Nós sabemos que é uma comida típica aqui do estado do Pará. Temos também a secagem ao sol, onde há uma perca de 40% a 50%, e temos também o esmagamento e a secagem ao sol, que há uma perca de 95% a 98%, segundo a Embrapa. Aqui nós vamos começar, então, as etapas de produção de farinha e os devidos cuidados a serem tomados. Nós temos aqui a lavagem e descascamento, onde essa etapa ela consiste na retirada de resíduos aderidos à raiz. O descascamento, no caso da produção da farinha seca, é feito logo após a lavagem. É aqui nesse momento que nós percebemos a diferença da farinha seca da farinha d'água. E já na produção da farinha d'água é realizada após o processo de cubagem, né, onde a raiz ela vai ficar imersa em água por cerca de 5 dias para ocorrer a fermentação. Em seguida, nós temos aqui a trituração, que é nessa etapa, as raízes são levadas para o local de trituração. Esta pode ser feita tanto manual quanto elétrica, e para este último é comum utilizar na região chamada Caititu. Aqui na imagem, nós podemos perceber aqui esse Caititu, é feito mesmo normalmente pelos próprios produtores, e a massa ela é triturada, cai em recipientes como baldes e plásticos. Em alguns casos, se fazem feito estruturas, né, de madeira, e onde essas estruturas elas vão receber a massa depois de triturada. Aqui em seguida, nós temos aqui a prensagem. Após a trituração, a massa é colocada em sacos de fibra ou em tela de nylon, no caso do uso de prensas manuais ou hidráulicas, ou no tipiti, que é uma forma mais artesanal. Bem, aqui nós sabemos que a produção de farinha, ela também está, de certa forma, ligada à cultura de cada região ou de cada família, né? Aqui o tipiti, por exemplo, é um objeto que é feito por mulheres normalmente, e é utilizado na produção artesanal de farinha. Aqui do lado nós temos uma prensa hidráulica, que é mais comum na produção industrial. Aqui nós temos imagem dessa etapa, aqui nós temos a prensa, aqui nós temos a fibra de nylon, que é utilizado para comportar essa massa e para a mesma ser levada para a prensa, aqui todos os procedimentos. E aqui, por final, nós temos o esfarelamento ou desmembramento, né? Que nessa etapa, a massa é peneirada e vai ocorrer a separação da crueira, que são pedaços grosseiros de mandioca. Bem, essa etapa é de suma importância, tendo em vista que é nela que a granulometria da farinha é definida. Essa etapa aqui ela é muito importante, né? Uma vez que a granulometria ela vai definir até o valor da farinha, o produto final, que geralmente aquelas farinhas mais finas são destinadas a farofas, e as mais grosseiras, né, com uma granulometria um pouco maior, é destinada ao consumo, geralmente das famílias, ou até mesmo ao mercado local para a compra em feiras. E aqui nós temos a secagem, ou torração. A torração, ela pode ser feita tanto manual, e assim, quando é feito manual, normalmente quando a produção ela é feita de forma artesanal, e há necessidade de uma pessoa, né, que ela fica responsável por fazer o revolvimento dessa massa, para a mesma ter um cozimento uniforme, né, e assar
de maneira ideal. E já na produção aqui, onde faz uso de fornos elétricos, não é necessário essa pessoa que a imagem mostra, não é necessário essa pessoa, uma vez que a própria máquina vai ser responsável de fazer o revolvimento da massa. E aqui, até aqui nós temos a farinha, depois de torrada, ela como produto farinha. Em seguida, a Maria Lúcia irá dar continuidade à apresentação e vai falar sobre a classificação, embalagem e armazenamento e os demais temas. Até aqui, meu muito obrigado. Até a próxima. Olá a todos, eu me chamo Maria Lúcia e vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Bem, olá a todos, eu me chamo Maria Lúcia e estarei dando continuidade ao tema produção de farinha de mandioca e subprodutos. Falarei um pouco a respeito da classificação, embalagem e armazenamento. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a farinha pode ser classificada em grupos de acordo com o processo tecnológico empregado na sua fabricação, que pode ser farinha seca, farinha d'água ou farinha biojusada, onde a farinha seca é obtida das raízes de mandioca sadias, devidamente limpas, descascadas, raladas, moídas, prensadas, desmembradas, peneiradas e secas à temperatura adequada, podendo novamente ser peneirada e ainda beneficiada. A farinha d'água é o produto predominantemente fermentado, obtido das raízes da mandioca sadias, maceradas, descascadas, trituradas ou moídas, prensadas, desmembradas, peneiradas e seca à temperatura adequada, podendo ser novamente peneirada. E a farinha mista ou biojusada é o produto obtido de raízes de mandioca, sadias, limpas, descascadas, trituradas, raladas, moídas, prensadas, desmembradas, peneiradas e laminadas à temperatura adequada, na forma predominante de flocos irregulares. Essa farinha ela também pode ser classificada como fina, média ou grossa, nos casos das farinhas d'água e da farinha seca, onde a farinha fina quando 100% do produto passa através da peneira com abertura de malha de 2 milímetros e até 10% fica retido na peneira de 1 milímetro. A farinha média é classificada quando ela não se enquadra nem como farinha fina, nem como farinha grossa, e a farinha grossa quando 10% do produto fica retido na peneira com abertura de malha de 2 milímetros. Bem, essa farinha ela também pode ser classificada de acordo com a sua coloração, que pode ser branca, amarela ou rosa. A branca é a cor mais comum da farinha, a amarela, essa coloração pode ser natural, a partir da utilização de raízes amarelas ou ainda coloridas artificialmente, com o uso de açafrão, por exemplo. Aqui na nossa região, a coloração de farinha mais comum é a amarela. Bem, essa coloração pode ser feita de forma, no caso da farinha rosa, pode ser colorida, né, no caso utilizando a beterraba, por exemplo. Bem, a embalagem. Uma recomendação é que o produto, depois de pronto, quando estiver frio, seja colocado em sacos plásticos de 50 quilos. No caso, esse tipo de embalagem, ele é interessante para que se mantenha ali algumas características dessa farinha, como, por exemplo, a crocância, né? Porque, no caso, esse tipo de embalagem não vai permitir que essa farinha, ela receba, no caso ali, umidade. O armazenamento também é de suma importância, porque a farinha deve ser armazenada em local seco e arejado, com janelas teladas. Recomenda-se que os sacos sejam empilhados sobre pallets ou grades, deixando espaço para a circulação de ar. Bem, aqui nós veremos um pouco sobre os subprodutos da mandioca.
Bem, a mandioca, ela é uma cultura muito interessante, tendo em vista que toda a sua planta ela pode ser utilizada, desde as folhas à raiz. As folhas podem ser usadas na alimentação animal ou para preparo de pratos típicos, como, por exemplo, a maniçoba. Também pode ser utilizado o seu caule, de forma a reaproveitá-lo no plantio de novos pés de mandioca. As raízes são utilizadas na produção de farinha, na produção do tucupi, na produção do melaço. Também pode ser utilizado na produção, no caso da fécula. Também é utilizada para obter o ácido cianídrico, que ajuda na extração do ouro, por exemplo. Os subprodutos da mandioca na alimentação humana. Pela diversidade de utilização em pratos típicos, como farofas, bolos, tapiocas, pães e beijus, a mandioca é um alimento de grande interesse gastronômico na culinária brasileira, o que estimula o aumento da produção e do beneficiamento a partir da melhoria contínua da qualidade dos seus produtos e derivados. São vários os subprodutos que podem ser feitos a partir dos resíduos obtidos no processo de fabricação da farinha, como, por exemplo, a fécula ou goma, também conhecida como polvilho doce. Pode-se obter a puba, o tucupi, dentre outros produtos que serão mostrados mais adiante. Bem, a fécula ou goma. Nesse trabalho, nós estamos apresentando essa fécula como um subproduto, porque na nossa região é comum que a mandioca ela seja destinada principalmente para a produção de farinha. O principal produto que se busca obter é a farinha. No entanto, em alguns estados, como por exemplo no Paraná, a produção da fécula, ela é a que é objetivada, né? A mandioca, ela é utilizada principalmente para a produção da fécula, em alguns estados, mas, neste caso, da nossa região, ela está sendo aqui apresentada como um subproduto. Existem cerca de 80 unidades de produção de fécula de mandioca, a maioria nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A fécula é o produto amiláceo extraído da raiz da mandioca. Bem, o processamento da mandioca para a produção de fécula ou goma, inicialmente, é o mesmo para se retirar a massa para a produção da farinha. Ele vai se diferir aqui após o processo de ralação, onde, ao contrário do que ocorre com a massa para a produção da farinha, que vai para a prensa, para ser retirada, no caso ali, a manipoeira, essa massa ela vai ser colocada em tanques com água misturada, a fécula ela irá decantar e a parte mais grosseira ali daquela massa é retirada. Essa massa ela, irá sofrer várias lavagens para retirada tanto de impurezas quanto de substâncias tóxicas, como, por exemplo, o ácido cianídrico. Após esse processo de purificação dessa massa, ela é seca, moída, acondicionada e armazenada. Dessa massa, dessa fécula extraída, também pode-se produzir o polvilho azedo, que é um produto obtido da mesma forma que o doce, mas sofre fermentação. Essa fermentação se dá em tanques de 15 a 40 dias e em temperatura ambiente, até atingir a acidez aproximada de 5%. Bem, aqui nós temos algumas imagens das etapas do processamento dessa fécula, aqui em uma escala mais industrial, onde essa massa ela é colocada em um recipiente com água, faz-se a mistura, depois essa massa é deixada para descansar, até que se assente no fundo do recipiente essa fécula, a água ela é escorrida, depois é purificada. Em seguida ela é decantada, esse polvilho é decantado, depois essa água ela é
escoada e tem-se aí a fécula. Depois desse processamento, ela é levada para secagem, depois para moagem e levada para ser embalada. Aqui nós temos duas imagens, né, do produto do processamento artesanal e uma outra do produto do processamento industrial, onde aqui no processo artesanal a secagem dessa massa ela é feita ao sol e geralmente é acondicionada em recipientes plásticos, né, de preferência que esses recipientes tenham tampa para evitar que caia sujidade ali, né. É comum aqui na nossa região essa goma, essa fécula, ser comercializada em feiras livres, em pacotes de 1 quilo, geralmente. Outro subproduto que se pode obter é o carimã ou a massa cuba, que é o produto obtido por fermentação espontânea das raízes frescas da mandioca, inteiras ou partidas. A massa separada deve ser lavada por várias vezes, deve ser seca ao sol ou em secadores até a umidade de 50% para a puba úmida e 13% para a puba seca. É utilizada no preparo de bolos, mingaus, cuscuz e outros pratos. É uma opção de alimentação para pessoas com intolerância ao glúten. Bem, a manipoeira ou tucupi é um dos principais produtos que são obtidos, né, a partir da prensagem, no caso da massa da mandioca ralada, para se obter a massa que será utilizada para a fabricação da farinha, é o tucupi. Algumas literaturas dizem que para cada 1 tonelada, no caso de mandioca, tem-se como subproduto 300 litros de tucupi, que esse tucupi, ele é rico, né, em nutrientes como nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, zinco, manganês e ferro, além de possuir amido e proteínas. No entanto, esse líquido, apesar dele ser muito rico nesses nutrientes, né, nesses compostos bons, ele também é rico em um composto que é tóxico, né, que no caso são substâncias que, principalmente em contato com a água, geram o ácido cianídrico, que é tóxico tanto para o ser humano, quanto para os animais, quanto para o meio ambiente. Dessa forma, é interessante que, no caso, se tenha, né, formas mais adequadas de descarte, tendo em vista que na nossa região, a produção de farinha, em 70% das vezes, ela é feita por agricultores familiares, que em alguns casos não tem como escoar, no caso, esse líquido, né, para vender, por exemplo, nas feiras, e aí acabam descartando de forma inadequada, jogando no próprio quintal, que no caso, esse descarte pode ocasionar a intoxicação dos animais domésticos, e em alguns casos também, as casas de farinha, elas são localizadas próximo a rios ou igarapés. Então, algumas vezes, né, esse produtor, ele acaba que faz o descarte nesses locais, o que não é de jeito nenhum recomendado, devido a essa toxicidade, né, deste líquido. Tendo em vista isso, nós buscamos aqui mostrar algumas maneiras, né, de se utilizar esse líquido de uma forma mais adequada, para que ele não seja descartado dessa forma, a gerar problemas, né, tanto para o meio ambiente quanto para o próprio agricultor. O uso de técnicas corretas de manejo nas casas de farinha para o aproveitamento da manipoeira pode constituir-se uma excelente oportunidade de negócios e mais uma alternativa de geração de renda para os agricultores familiares e micro e pequenos produtores rurais.
A manipoeira apresenta elevado potencial em gás metano, podendo esse ser utilizado como recurso energético para as próprias fecularias. Então, uma forma de se utilizar, no caso essa manipoeira, é na produção do biogás, que no caso ali vai gerar uma economia, né, na questão do custo com combustível. Então, essa é uma das maneiras de se destinar essa manipoeira. O que proporciona a redução do custo de produção da fécula de mandioca em razão do menor consumo de energia elétrica ou mesmo lenha para o aquecimento de caldeiras. Então, como foi dito, a utilização dessa manipoeira para a produção de biogás pode sim ser, no caso, uma maneira do proprietário ter, no caso, uma redução de custo. Outra forma de se utilizar essa manipoeira é como adubo. Para a utilização da manipoeira como adubo, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, recomenda-se o uso para adubação no solo na diluição de 1:1, ou seja, 1 litro de manipoeira para 1 litro d'água. Aplicada a diluição na quantidade de 2 a 4 litros por metro de suco de cultivo, deixando o solo descansar por 8 ou mais dias após a aplicação. Para a semeadura, deve-se revolver bem o solo. Bem, já para aplicação via foliar, recomenda-se o uso na diluição de 1:6 ou mais. 1 litro de manipoeira para 6 ou mais litros de água. Pulverizar as folhas nas culturas com o líquido diluído e fazer a aplicação por semana, no mínimo 6 semanas e no máximo 10 semanas. Bem, alguns estudos da Embrapa também mostram que esse líquido, quando utilizado como adubo, na forma diluída, né, em algumas literaturas, mostram que tem-se um aumento ali na produtividade daquela cultura, né? Em algumas literaturas, foram obtidos dados que, por exemplo, quando se utilizou a manipoeira diluída, teve-se uma produção de 18 toneladas por hectare. Ao contrário que, quando não se utilizou nenhum tipo de adubo, se obteve apenas 7 toneladas por hectare. Então, aí nós podemos ver, né, que a utilização da manipoeira, ela é muito interessante para a questão do aumento da produção aí na propriedade, sem contar que pode gerar uma diminuição de custo, né, na compra de adubos químicos. Também pode ser utilizada como pesticida. A manipoeira, enquanto pesticida, deve ser aproveitada nas primeiras 24 horas após a sua produção, né? Nesse caso, essa utilização nas primeiras 24 horas, ela deve ser feita devido, no caso, à concentração desse ácido cianídrico, não é? Que, no caso aí, vai ter o efeito pesticida, que pode ser usada pura ou diluída. Todas essas informações foram retiradas, né, de uma cartilha do SEBRAE, que se chama O Aproveitamento Sustentável da Rama da Mandioca e da Manipoeira, que inclusive apresenta outras formas que serão mostradas neste momento. Bem, essa manipoeira, ela também pode ser utilizada para a fabricação de vinagre. Como que se faz, no caso, esse vinagre? Deve-se coar a manipoeira 2 vezes em um pano limpo, colocar no decantador e depois deixar ao sol, sem tampar o recipiente por um período de 15 dias. Passados esses 15 dias, com cuidado de não agitar o material depositado no fundo do decantador, abrir a torneira e retirar o vinagre puro. O líquido puro deve ser coado e colocado em garrafas PET, como apresentado na imagem, limpas e com tampa. Tampar bem nessas garrafas para evitar a evaporação. Também pode ser utilizada na fabricação de sabão. Bem, outro produto fabricado de maneira bastante simples a partir da manipoeira é o sabão, que serve tanto para o consumo familiar, como também para a comercialização de suas sobras, podendo gerar um aumento na renda dos agricultores familiares.
E aqui também temos um modo de fazer, que no caso vai derreter, né, no caso a gordura, ou o sebo bovino, colocar a manipoeira em um balde plástico e, a seguir, colocar o sabão em pó e a goma, sempre mexendo com uma pá de madeira. E, por fim, colocar a gordura e a soda cáustica. Depois do produto ser misturado, né, tem que ficar em repouso ao ar livre, mexendo sempre de 15 em 15 minutos. Deixar ao sol para secar durante 2 horas, mexendo a mistura de hora em hora, até dar o ponto de corte e colocar em formas. 24 horas depois, o sabão já pode ser desenformado e utilizado. Bem, aqui, no aproveitamento, né, no caso dessa manipoeira, nós tivemos como principal objetivo mostrar algumas formas que, de certa forma, são simples, né, para se utilizar esse líquido na propriedade e, assim, fazer um melhor uso dele, sem que se precise descartar ele de uma forma inadequada. Bem, as folhas da mandioca. As folhas da mandioca apresentam elevada concentração proteica. Algumas literaturas apresentam que essas folhas têm de 22% a 28%, né, de proteína, e algumas a consideram uma planta forrageira. Por ser uma cultura considerada rústica e possui baixo custo de implantação, o cultivo da mandioca possibilita ao pequeno produtor, além de sua sobrevivência, a agregação de valor pela transformação de matéria-prima em ração animal. Então, além, né, da utilização da manipoeira, esse agricultor ele também pode fazer a utilização das folhas, no caso dessa planta. Aqui nós temos 2 formas de se utilizar, né, essas folhas, na forma de feno, na forma de silagem. Essas folhas, elas também podem ser fornecidas aos animais in natura. No entanto, né, elas devem ser deixadas para sofrer um processo de murcha. Esse processo, ele é importante para que se ocorra, no caso, a volatização, né, principalmente do ácido cianídrico, como foi frisado durante toda a apresentação. Essa planta, ela contém, né, a depender da cultivar, a mandioca brava, principalmente, contém altos teores de, no caso, compostos cianogênicos, né, que podem gerar, no caso aí, esse ácido cianídrico. Em algumas literaturas, apresentado dados, né, que, dependendo da cultivar, ela vai conter cerca de 5 vezes mais esses compostos cianogênicos do que as raízes da mandioca. Então, 5 vezes mais, né? É o nível desses compostos do que os que estão presentes nas raízes. Então, é uma quantidade bem elevada. Então, por isso que essas folhas, elas devem ser secas, né? No caso, ser deixadas ali para essa murcha entre 12 a 24 horas, e após esse procedimento, ela pode ser fornecida in natura, de certa forma, para os animais. Outra forma, né, em forma de feno, para cada 100 quilos do terço superior da rama da mandioca, são produzidos de 200 a 300 quilos de feno. Aqui tem-se uma forma, né, de como preparar, no caso, esse feno. Logo após a colheita, essas folhas devem ser trituradas em pedaços de até 2 centímetros, né? Pode-se utilizar uma picotadeira ou uma forrageira. Em seguida, esse material deve ser espalhado por uma lona para arejar e secar bem. Deve ser revolvido várias vezes ao dia. O ponto ideal de secagem do material é quando ele estiver quebradiço, mas ainda com a cor original. Não deixar secar demais até perder a coloração. Isso porque pode ocorrer, né, ali a perca das propriedades nutricionais desse feno. Este deve ser armazenado, né, o material seco, dentro de sacos de aninhagem, ou fibra de ráfia, ou nylon do tipo tela, que embalam adubo orgânico, sal, farinha e etc.
Uma dica importante é que o armazenamento dos sacos deve ser feito em local ventilado, quente, com pouca umidade e abrigo da chuva e do sol, para evitar fermentação ou ressecamento indesejáveis. Bem, outra forma de se utilizar essas folhas é na forma de silagem. Como a fabricação do feno, o processo de silagem consiste em triturar o terço superior da rama de mandioca e colocar o material picado no fundo de um silo, compactando-o com pesos de socar, né? É algo que causa uma pressão naquele material. A compactação bem feita é o segredo da boa silagem, pois tira o ar de dentro da massa obtida. Cada 1.000 quilos de rama ocupará aproximadamente 2 metros cúbicos de silo. Uma trincheira com aproximadamente o volume de 3 caixas d'água de 1.000 litros. Dentro do silo, o material é colocado, né, em camadas e compactado bem para tirar o ar. Depois, é coberto com uma lona preta, cujas bordas são presas em valetas. Após prender a lona, esse silo deve ser coberto com palha e terra para ajudar na compactação da silagem e proteger contra a umidade. Passado 40 dias, a silagem estará pronta. Então, no caso, são 2 formas, né, para se estar aproveitando essas folhas, essas ramas para alimentação animal. Bem, no Brasil, o pó de folhas da mandioca vem sendo utilizado como componente de multimisturas, acrescida merenda escolar e cestas básicas para famílias carentes, visando o combate à desnutrição, né, devido às suas propriedades nutricionais, principalmente por conter uma quantidade bem significativa de ferro. Então, para que, no caso, a maniva ela seja comercializada, né, porque tem alguns locais que essa maniva ela é comercializada na forma de pré-cozida e tem-se, né, uma legislação a seguir para que ela possa ser comercializada. Bem, para que essa maniva ela possa ser destinada ao comércio, ela deve conter as seguintes características físico-químicas. Os sólidos totais devem ser entre 8% e 12%. O pH deve estar entre 5,5% e 7%. A acidez total, ela deve estar entre 0,2% e 0,04%. As cinzas, entre 6 e 8%. A quantidade de proteína deve estar entre 20,47% e 27,75%. Os lipídios devem estar entre 18% e 22%, e a umidade entre 8% e 12%. Bem, para que essas características elas sejam alcançadas, o tempo de cozimento deve ser de no mínimo 50 horas e uma temperatura de 100 graus Celsius. Lendo um pouco a respeito, né, de alguns locais que produzem essa maniva, alguns desses locais dizem que preferem, né, manter o tempo de cozimento que é feito de forma empírica, que é o que dura 7 dias. Bem, o método de conservação, né, desse produto, ele pode ser ou resfriado ou congelado, onde o resfriado, a temperatura deve ser de até 10 graus centígrados e os congelados até 8 graus. Bem, o uso das cascas. A casca e a crueira também podem ser destinados à alimentação animal, onde a casca é o resíduo gerado na operação de lavagem e descascamento. Bem, uma dica para que não se tenha a produção, né, no caso do ácido cianídrico, é que no caso, essas cascas não podem ser empilhadas ao ar livre e receber a água da chuva, né, que aí, no caso, vai acabar ocasionando a produção da manipoeira, que, quando não é tratada de uma forma adequada, ela se torna prejudicial ao solo.
Portanto, recomenda-se que as cascas, antes da destinação final, sejam secas ao sol e permaneçam armazenadas em locais cobertos, ou mesmo sejam destinadas à alimentação animal. Então, aqui, como na imagem, né, essas cascas, após secas, elas devem ser colocadas em locais ao abrigo, né, da chuva e de outras intempéries. Este foi o nosso trabalho. Agradeço a todos por estar conosco até aqui. Aqui nós temos as nossas referências que foram utilizadas para a confecção desse trabalho. E obrigada.